Agora a gente vai ver o estudo. Que comecinho gostoso, né? Vamos lá. Agora a gente chegou na parte do estudo da esfera. Então a primeira coisa que ele tem para nós é a superfície esférica e esfera. Então, sejam dados um ponto O e um número real R positivo. O ponto se encontra aqui e o nosso R seria o raio. Que bom. O conjunto de todos os pontos P do espaço, cujas distâncias ao ponto O são iguais ao R, é denominado superfície esférica de centro O e raio R. Cara, essas partes de leitura aqui eu sei que elas devem ser muito chatas para quem está assistindo o vídeo, mas para mim eu não posso fazer nada, né? São importantes. Então, o sólido limitado por uma superfície esférica chama-se esfera. Tá? Desse modo, a esfera de centro O e raio R é o conjunto de pontos do espaço cujas distâncias ao ponto O são menores ou iguais a R. Tá? O sólido, no caso, né? Tudo que está dentro aqui dessa casca. De uma forma bastante simples, podemos dizer que a superfície esférica é a casca. Deve de ser simples. Enquanto a esfera é a reunião da casca com o miolo. Tá? Naturalmente, as denominações centro e raio são aplicadas independentemente a uma superfície esférica ou a esfera por ela limitada. Então, a área da superfície esférica a gente vai ter que decorar. Não tem muito o que fazer. Nesse caso aqui é 4πr². Tá. Dá um trabalhinho, né, cara? Já começa a ter um monte de coisas que a gente tem que saber decor mesmo. Não tem o que fazer. Não tem pra onde correr. Não dá pra chorar, não dá pra se lamentar. E o volume de uma esfera de raio R é dado por 4/3 de πr². Tá. Bom, eu vou anotar isso como 4πr³ sobre 3. Que mais? Resolução de problemas. Vamos agora resolver. Tá, vamos mesmo. Primeiro problema, calcular a área de uma superfície esférica de raio 6 centímetros. Então, por exemplo, não tem igual, meu bem. Tá, acho que a área é a única coisa que muda para a área da base que a gente tava vendo lá do círculo, né? Seria que lá era πr² e aqui tem um 4 na frente. Tá bom. Então as primeiras vezes a gente anota, né? Para tentar guardar na cabeça. Muito bem, então a nossa área aqui vai ser o 6² vai dar 36, a gente vai ter 4 vezes 36, que a calculadora adora fazer essas contas. Então a gente vai deixar ela fazer. 144, olha que legal. E vai ter o π. Centímetros quadrados. É isso aí, né? 144π. Tá muito bem. Então a gente já sabe substituir valores dentro de uma equação. Olha que coisa boa. O raio de uma esfera é 3 metros. Deixa eu arrumar aqui. Calcule o volume dessa esfera. Tá. O volume é 4/3 de πr³, né? Acho que é por aí. Então a gente divide por 3 aqui. Interessante. O que vai acontecer com o meu volume? Bom, o meu R eu tenho 3 metros, né? Então eu ficaria aqui com 3 vezes 3 ao quadrado, basicamente, né?
quando a gente eleva ao cubo. Então esse 3 aqui pode ir embora com esse aqui debaixo. Aí 3 ao quadrado é 9, 4 vezes 9 é 36, aparentemente. Isso, metro cúbico. Vamos ver. Exatamente, 36 pi. Agora ele transformou o pi num JT. Tá sabendo legal, né, cara? Bom, o que mais agora? Exemplo 3, inclusive. A figura abaixo nos mostra uma esfera inscrita num cubo. Calma lá. Tá, uma esfera. Tá. Eu achei que era uma... A parte aqui, a circunferência. Eu tava confundindo esfera com circunferência já. De aresta 4 centímetros. Note que o plano de cada face do cubo é tangente à esfera. Sim, se ela está inscrita dentro dele, é basicamente isso que acontece. Calcular a área da superfície esférica e o volume da esfera. Tá. Então a aresta é 4 cm. O que isso quer dizer? Que a medida da aresta é a mesma medida do diâmetro da esfera. Se isso é a medida do diâmetro, então o raio da nossa esfera é 2 centímetros. E aí fica fácil, né? Agora para a área, a gente vai ter 4 πr quadrado, basicamente. E aí o que a gente faz numa situação boa dessas, cara? Bom, se o meu raio é 2, isso ao quadrado vai dar 4. 4 vezes 4 é 16. Então tá aí. E o volume dessa beleza é 4 terços de πr cubo. Então, 4 πr cubo para começo de conversa. Tá. Bom, o meu R é 2. 2 ao cubo é 8. E 8 vezes 4 é 32. Aqui não tem o que simplificar, né? Então vai ficar assim. Centímetros cúbicos. Tá, 16 e 32 sobre 3. Vamos dar uma olhada. 16 pi. E o volume 32 sobre 3 vezes o pi. Tá bom. Então vamos aí aos exercícios propostos. Já chegamos neles, né, cara? Aqui é meio seco, né? Essa parte aqui não tem muito o que ele ficar enrolando. Se ele só quer ensinar a calcular área e volume. O que a gente podia fazer mais? Então, calcule a área de uma superfície esférica de raio 3 centímetros. Tá. E essas questões são mesmo para a gente decorar as equações só, tá? E é o que a gente vai tentar, porque o problema aqui é que eu decoro essas novas equações e esqueço as antigas, a do cone, a da pirâmide, eu esqueço das outras, mas vamos decorando, né? O importante é conseguir fazer o que a gente está fazendo no momento, né? Vamos lá, 4π r quadrado. Então nossa área vem ser bom, 4π basicamente. Eu podia ter copiado, né, para facilitar a minha vida. O 3 ao quadrado vai dar 9. 9 vezes 4 é 36. E acaba assim. 36π. E pelo visto é o que a gente tem aqui em cima. Sabendo que a área de uma superfície esférica é 8π, tá bom? É bom quando a gente sabe coisas, né? Agora o que ele quer saber? Calcule o raio, tá? Então a área é 4π quadrado, πr quadrado, quer dizer. E isso é igual a isso. Então aqui, se eu dividir ambos os lados por 4π, eu vou ficar com r ao quadrado igual a 2, basicamente. Então meu r é igual a raiz quadrada de 2.
centímetros. Só ver se tá certo. Exatamente. Questão 3. Calcule a área de uma superfície esférica de diâmetro 48 centímetros. Tá, se o diâmetro é 48, o raio é 24. Então a área vai ser o nosso tal do 4π. E eu ainda vou e aperto no errado, né? Eu esqueci de botar o 4 aqui. Tem que se ter paciência, né, cara? Tem que ter paciência mesmo. É muito difícil, cara, ter que conviver com os próprios erros. É muito complicado. É muito difícil. Bom, beleza. Então aqui, se eu copiar isso aqui, for inteligente o suficiente para não precisar inserir o π de novo. Pô, mas daí é 24 ao quadrado vezes 4. Tá bom. Olha que número grande. Na verdade, esse é o desafio dessas questões, né? É fazer essas contas na mão. Então a gente meio que tá simplificando muito as coisas. Eu tô, às vezes, falando da dificuldade disso, né? Mas eu tô esquecendo que uma das coisas que tem aqui, um dos pontos que aumenta a dificuldade dessas questões, é fazer essas continhas na mão. Então, é meio injusto, né, o que eu tô falando aqui, levando isso em consideração. E levando em consideração que isso é uma habilidade que a pessoa que vai vai prestar um vestibular, vai fazer um concurso, tem que ter. Que é fazer essas continhas rápido, saber fazer simplificações rápido, né? A parte das simplificações até eu não me sinto tão culpado, porque a gente até faz, né? A gente até tá forçando aqui a simplificar como se a gente fosse fazer a conta final na mão. Mas mesmo assim uma das dificuldades disso é as continhas. E eu me esqueci disso, né? Tu acredita? Mas enfim, 2304π. Vamos ver se tá certo. É isso mesmo. Agora a questão 4 para nós. Deixa eu até botar aqui. Ele quer que a gente ache a área de uma superfície esférica, sabendo que a medida de uma circunferência máxima é 6πdm. Tá bom. Então, C igual a 6π. Cadê o nosso π, cara? Eu tinha que fazer um atalho só para inserir ele, mas... Enfim, então o que ele falou da circunferência máxima é que esses desenhos aqui que a gente tinha no início, ó, essa seria uma circunferência máxima. Bonitinha, né? Que vai passar nos pontos mais distantes aqui, ó. Vai cobrir tudo. Ou que passa por dois pontos que estão ligados pelo diâmetro, né? Essa circunferência tem que passar por esses dois pontos que estão ligados pelo diâmetro. Então ela seria uma circunferência máxima, tá? Deve ser mais ou menos isso. Espero que eu tenha entendido direito, né, cara? Mas enfim. Então o comprimento dessa circunferência tá aí, 6π. Mais o comprimento da circunferência é 2πr, né? Com isso a gente acha a medida do raio. É verdade. Muito bem, então se eu dividir essa coisa aí por 2π, eu vou ficar com o nosso R igual a 3dm. Eu tô falando dm porque eu não lembro se é decímetro ou acho que... Vamos descobrir, porque aparece tanto essa unidade e eu não tô usando. Unidade de medida representada por dm. A unidade de medida representada por dm é o decímetro, tá? Beleza, o decímetro. Que legal. Então agora eu já tô mais tranquilo. Então são 3 decímetros aí de comprimento. Pouco importa a unidade, né, cara? O que interessa mesmo é os numerozinhos aqui. Pelo menos nessas questões, né? Mas enfim, vamos lá. Então a gente achou o raio, ele quer a área, né, para 4.
Acha a área da superfície. Parabéns pra ele, cara. Então a área vai ser 4πr². Que maravilha, não? Cadê o nosso π? Então vamos ter para a nossa área. Se eu tivesse sido inteligente o suficiente para copiar tudo. O nosso raio é 3, então 3² é 9. 9 vezes 4 é 36 decímetros quadrados. Ainda tem o π, né, que eu não falei, mas todo mundo viu. Então tá aí, vamos ver. Exatamente, 36 decímetros, 36 π, né, decímetro quadrado. Enfim. Questão 5 agora. Quantos centímetros quadrados de plástico são usados para fazer um balão de gás que tem 12 centímetros de diâmetro? Se o diâmetro é 12, então o raio é 6. Olha a dificuldade que o cara tem pra você dar conta de qual que seria a medida do raio. A vida é muito engraçada, cara. Tá bom. Então aqui eu quero... Se é um balão, é área, né? Centímetros de plástico. Fazer um balão de gás com plástico. Eu não vou estar questionando coisas que eu não sei também. Vamos lá, área superficial, então basicamente é a área da superfície. 4πr², né, meu amor? Esqueceu de botar o 4 primeiro. Agora o nosso raio ao quadrado vai ser 36, então vai, no final das contas... No final das contas escreve aqui, porque tu vai precisar decorar essas equações, senão tu não vai responder as outras questões. É isso aí. Então, agora, vamos pegar o nosso 36, nada, cara. 6 ao quadrado é 36 de fato, vezes 4, que é 144. Tá bom. Ai, você já usou esse resultado, como é que você não lembra? Pois é, né, meu bem? É isso, eu não lembro. Disse tudo. Tá? Então isso aqui vai ser centímetro quadrado. Não é estranho eu estar chamando de meu bem o que possivelmente é um cara com uns 40 anos de idade que tá com um caderninho na mão lá anotando as coisas. É meio estranho, né? É estranho. Eu vou tentar parar, mas enfim. Eu errei. Ai, coisa feia. Tá, mas pô, quantos centímetros quadrados de plástico são usados para fazer um balão de gás que tem 12 centímetros de diâmetro? Eu não entendi. Centímetro quadrado, mas... o pi, o corno ali, ele multiplicou por 3,14. Ai, que legal. Parabéns pra ele, cara. Alguém aqui quer dar os parabéns pessoalmente? 144 vezes 3,14. Nossa, que bacana. Eu nem me dei conta aqui. Se bem como é que eu ia saber, né, cara? Também que tinha que multiplicar. Mas isso aí é o básico. Isso... vai dormir, cara. Essas outras respostas a gente tá sempre deixando com pi junto ali. Não. Tá aí que... Essa resposta, falta espaço aqui. 452, 16. É isso mesmo, meu bem. Então vamos a 6. Vamos a ela. Uma bola de borracha tem 40 centímetros de diâmetro. Se ela tem 40 centímetros de diâmetro, ela tem 20 centímetros de raio. Tu acredita nisso? É uma curiosidade muito interessante. Quantos centímetros quadrados de borracha são gastos para se fazer essa bola? Vamos para a área aqui. Bom, o π mantém-se o π por enquanto. Tá, mas vamos anotar, né? 4πr² para nós não esquecer isso aqui, cara. Tá. Tendo feito essa anotação,
Então a gente ficaria com o quê? O nosso raio é 20, 20 ao quadrado é 400. Aí eu vou ficar com 400 vezes 4. 4 vezes 4 é 16, então eu vou ficar com 16 vezes 100 praticamente, é 1.600. Tá aí, deixa eu apagar isso aqui. Bom, o nosso π é 3,14, né? Se a gente pegar esse 100 aqui do 1.600 e multiplicar pelo 3,14 separadamente, a gente vai deslocar essa vírgula 2 casas para a direita, ela vai vir parar na frente do 4. O que não tem necessidade nenhuma de escrever. Então a conta que a gente teria que fazer na mão seria essa daqui. O que não parece ser uma conta muito difícil, né? Mas vamos ver se a nossa calculadorazinha consegue. Pelo visto consegue fazer também. Então tá aí, 5.024 centímetros quadrados de borracha. Bastante borracha. Vamos ver. Aham, exatamente. Tá, questão 7. A figura ao lado nos mostra uma esfera inscrita num cubo. Tá? De aresta 4 centímetros. Então essa aresta é basicamente o diâmetro da esfera, né? Então o raio é 2 centímetros. Muito bem. Note que o plano de cada face do cubo é tangente à esfera. Olha, se tu tá me dizendo que eu tenho uma esfera inscrita dentro de um cubo, é isso que eu espero que aconteça. Mas tudo bem, tudo bem. Calcule a área da superfície esférica. Legal. 4π, cadê você? R quadrado. Bom, daqui sai o quê? O nosso R é 2, 2 ao quadrado vai dar 4, 4 vezes 4 vai ser 16. Eu imagino que ele vai deixar desse jeito, né, cara? Não vai precisar multiplicar por 3,14 o 16, né? Não faria uma coisa dessas. Ele deixou 16π. Ai, tu não tinha visto. Ó, escreveu long? O programinha é bom, né? Pro básico, ele é bem básico assim, mas, pô, essa coisa de copiar um texto daqui e jogar desses PDF mais comprometidos, não tem como, não dá pra confiar em copiar essa coisa, né? E jogar na internet pra pesquisar um. Se bem que hoje em dia a gente não precisa mais, né? É só tirar um print da tela e colar no Google ou em qualquer inteligência artificial que ela vai interpretar tudo. Mas enfim, eu não tinha visto a resposta, tá? Eu faço um esforço gigantesco pra não olhar as coisas. Tá, 16π. Até porque eu erro, né? Um monte dessas aí. E aí não teria graça. Se eu já soubesse a resposta, tu chega na metade da conta, tu sabe que vai dar errado. Aí tu desiste, fala, pessoal, eu tô tendo uma intuição aqui que eu acho que eu não deveria seguir fazendo. Ou pior, às vezes tu tá no caminho certo, mas daí a resposta final, ela parece que tu não vai conseguir chegar nela por aquele caminho que tu começou. E assim, às vezes é só uma simplificaçãozinha que tu faça e tu já limpa metade da equação. E daí tu desiste no meio ali porque tu acha que tu não vai chegar também naquela resposta. Mesmo o teu caminho estando certo, né? É por isso que não vale a pena olhar. Mas enfim. Vamos seguir em frente. Para a questão 8, a gente... dentro de um cilindro... Ô, meu amor... Vamos lá. A figura ao lado nos mostra uma esfera inscrita num cilindro equilátero. O que quer dizer que ele é equilátero? Que a medida do diâmetro aqui das bases desse cilindro é a mesma medida da altura dele. Tá, de raio R igual a 4 centímetros. Esse raio é o raio da esfera, né? Tá, calcule a área da superfície esférica.
Tá, mas, mas o que tem a que ver com cilindro? Calcule a área da superfície. Se ele já me deu o raio da... Ou esse raio do cilindro, cara. É raio do cilindro, tá? Desculpa. A figura ao lado nos mostra uma esfera inscrita num cilindro equilátero de raio 4 centímetros. Tá, o raio é do cilindro, beleza. Bom, se o raio é o do cilindro aqui, a gente sabe que o dobro, né, vai ser a altura, porque que vai ser por um acaso o diâmetro da esfera também, 2 vezes o raio. Tá, mas de qualquer jeito, o raio do cilindro é o raio da esfera, não é? Eu ando bebendo aqui. Se essa esfera encosta em tudo que é canto aqui do cilindro, então o raio da base do cilindro vai ter a mesma medida do raio da base da esfera. Porque essas bordinhas aqui estão encostando no cilindro tudo. Tá, eu não entendi essa questão aqui. Qual é que é a coisa de botar um cilindro do lado ali? Não... Enfim, eu não vou questionar. Porque senão a gente vai perder muito tempo aqui, parado, reclamando uma coisa que não tem muito sentido, né? Não, eu achei que ia ter que ter uma relação, um negócio. Ah, não tem nada, cara. Aí o cara faz a conta e percebe que tinha sim uma relação. E não é direto assim, de 1 para 1. Mas enfim. Então aqui eu teria 4 elevado ao cubo, que basicamente vai ser o 4 ao quadrado vezes 4, né? Dá 4 ao cubo, que é 64. Se eu não me engano. Isso aqui, centímetros quadrados. E aí, 64 pi no caso, né? Tô sempre esquecendo de falar do pi. Mas eu não entendi essa questão aqui, ela meio que... tá aí, pra ter um cilindro, pra te, sei lá... Ah, mas é pra te ter noção, pra te ligar, pra te ficar esperto. Pô, mas daí coloca uma dependência, sei lá... Não sei. Eu não... Essa questão aí não... Pra mim não funcionou. Agora, na 9, acho o volume da esfera de raio 9 centímetros. Tá, agora começamos com volumes. Só que 9 ao cubo é ruim, hein, cara? 9 ao cubo, meu garoto. Tu quer me estragar mesmo. Então aqui vai ser 4π r ao cubo dividido por 3, que é o padrão de volume, né, da pirâmide, do cone e agora da esfera. Tem alguma coisa dividida por 3. Pois bem, vamos ver o que nós faz nesse caso muito específico aqui. Tá, pelo menos acho que dá pra dar uma simplificadinha com o 9 e o 3 ali, né? Não vai mudar muita coisa, cara. Porque, pô, 9 elevado ao cubo... não vai fazer tanta diferença. Mas vamos simplificar. Isso aqui é 9 vezes 9 ao quadrado, certo? Que depois nas provas lá eu vou precisar dessa habilidade de simplificação de coisas para fazer as contas, a menor conta possível na mão depois. Então aqui a gente vai ter esse 9 aqui dividido por 3 vai virar 3, esse 3 do denominador vai embora. Aí aqui 3 vezes 4 vira 12. E a gente teria então 12 vezes 81, basicamente, vezes o π. O que não é tão feio, né? O que não é tão feio. Vamos ver quanto é que isso dá. 972, tá bom. Como se fizesse alguma diferença se aparecesse 2000 ali na conta, né? Pois é. Tá, isso centímetro cúbico. 972, foi o que ele botou? Foi. Bom, a 10. O volume de uma esfera, e ele já começa dando o volume, que bom.
Aparentemente é um número grande, 1372 pi. Cadê o pi, cara? Sobre 3, o que mais que ele quer que a gente ache aqui? Calcule o raio, tá. Qual a relação do volume com o raio? Bom, sabemos que o volume é isso daqui. Eu devia estar escrevendo, né? Eu tô vendo que vai pular umas duas questões e eu vou esquecer dessas relações aqui, cara. Tem que começar a escrever. Muito bem, muito bom. O que a gente faz aqui? Eu posso dividir ambos os lados por π. É seguro fazer isso? Eu posso multiplicar ambos os lados por 3? Posso. Então, isso aqui vai embora. Isso aqui também. Isso aqui é divisível por 4. Se eu não me engano, para um número ser divisível por 4, tu tem que pegar o final dele, os dois últimos dígitos, e o número formado por eles tem que ser divisível por 4. E nesse caso vai ser, né? 72 dá. Eu acho. Então, beleza. Então, é só uma curiosidade, só uma trivia mesmo, a gente saber que dá pra fazer essa divisão e vai dar uma divisão inteira, tá? Então aqui eu vou catar você. Quer dizer, pra gente aqui que tá usando a calculadora, é só uma bobagemzinha tu saber que vai conseguir dividir e obter o número inteiro. Agora, pra quem tá fazendo uma prova lá, tu ter essa informação que tu pode fazer a divisão e é garantido que vai ser um número inteiro, aí já muda completamente, né? De novo, eu tô esquecendo disso. Essa é uma perda que a gente tem, né? Infelizmente. Meu bem, deixa eu copiar, eu tô com preguiça. Deixa eu copiar, fica tão bonitinho copiado. 343. Isso é divisível por... Na verdade, nem essa pergunta é estúpida, né? Porque se é divisível por 3, o que isso tem que ver, né, cara? Então a gente tá buscando por um número que é elevado ao cubo dá essa coisa aqui. O 4 dá 64, o 5 dá 125, o 6 já dá alguma coisa, o 7, talvez o 7, vamos tentar. Esses seriam os palpites na hora, né, fazendo as continhas lá na mão lá. Então vou botar aqui 7 ao cubo, 343, beleza, mesma coisa, então nosso R é 7. Centímetros a propósito, imagino que seja. Deixa eu fechar isso aqui. Bom, o que ele queria mesmo? Cadê a porcaria da questão? É a 10, né? Calcule o raio. 7 centímetros. Tá aqui o bicho. Olha, ele nem consegue identificar. Não consigo nem pegar ele, mas é 7, é um 7. Vamos para 11 então. O que a gente tem? Uma bola de basquete tem 30 centímetros de diâmetro. Bom, esses 30 aí vai ser 15 de raio. O que mais? Qual é o volume de ar que cabe nessa bola? Bom, aí volume, é só calcular o volume, não tem mistério, né? Vamos lá então. Bom demais, bom demais. 15 ao cubo. Eu posso dizer que isso é 15 ao quadrado vezes 15. Por quê? Porque aí o nosso 15 dividido por 3 vai dar 5. O nosso 5 vezes 4 vai dar 20. Olha só quantas simplificações. E o nosso 15 ao quadrado é 225, né? Aí no caso, o 20 aqui eu não preciso me preocupar com o 20 em si. Eu posso fazer primeiro 2 vezes isso, que dá 450. E aí só botar um 10 na frente do 450. E aí eu teria um volume de
4.500 pi centímetro cúbico de ar. E eu tô vendo que ele vai querer multiplicar, não vai? Vamos ver aqui, 4.500 pi, tá ali. Ou 14.000 e alguma coisa, se tu fizesse vezes o 3,14. A gente precisa entregar as duas respostas? Não, mas a gente pode. Aquela coisa, não precisa, mas pode entregar, até porque é a calculadora que vai sofrer. Então, 3,14, de novo, se eu pegar esse 100 aqui e multiplicar pelo 3,14, eu vou deslocar essa vírgula 2 casas para a direita. Então vai vir 1, 2 e ela vem parar aqui. Então tá aí. Seria essa conta aqui para fazer na mão. Isso aí. Foi-se embora. É isso, 14.130. Agora, na questão 12, ele está falando um recipiente aberto em forma de cubo, cuja aresta mede 10 centímetros. Tá, vamos lá. Existem 500 centímetros cúbicos de água. Tá. O que tu quer que eu faça? No interior do recipiente é colocada uma esfera que se ajusta perfeitamente a ele. Tá, então, basicamente uma esfera inscrita dentro de um cubo, né? Temos então a figura de uma esfera inscrita num cubo. Que legal. Pergunta-se se haverá derramamento de água, da água. Tá, calma lá. Então, o que eu quero saber? Beleza, imagina que é um cubo essa porcaria. Meti-lhe a esfera dentro, então a água ela vai ter que ocupar o espaço ao redor, né? Ali, e a esfera vai ocupar o resto do volume. Então, primeiro, o cubo eu tenho que descobrir qual é que é o volume que ele tem no final das contas, né? A aresta é 10 centímetros. Então, o volume do cubo aqui. Vamos botar um VC. Não, apertei o botão errado de novo, não foi por querer. Fecha, é Ctrl Shift B. E o volume de um cubo é a área da base vezes a altura. A área da base é 10 vezes 10 que dá 100, vezes a altura que é 100, então o volume do cubo é 1000 centímetros cúbicos. Muito bem, ele comporta isso daí. Agora a gente tem que ver quanto que a esfera vai ocupar de área dentro desses 1000 centímetros cúbicos. Se a esfera está inscrita dentro dele, então o diâmetro dela vai ter a mesma medida do diâmetro da aresta do cubo, né? Vai ter a medida da aresta do cubo, não do diâmetro, cara. Então vai ser 10, logo o raio da esfera é igual a 5 centímetros. Muito bem. Então qual vai ser o volume dessa esfera? A gente pega aqui e escreve pacientemente, né? Até decorar essa coisa. É 4πr elevado ao cubo sobre 3. Porque sempre divide por 3, né? Esses volumes aí. Eu sempre esqueço do básico. Então aqui... Bom. Que coisa linda. Então se o raio é 5, a gente vai ter... Não vai ter nada de bom, né? Aqui vai ser 5 vezes 5 que dá 25. Então vai ser 125 aqui. Por enquanto não dá para dividir por 3. Não dá, né? Então, caramba. Meu amor. Multiplica pelo 4, né? 4 vezes 100 é 400. 4 vezes 25 dá 500, tá? Então a gente vai ter 500 π sobre 3. Se a gente considerar que a gente já está ocupando 500 centímetros cúbicos com a água e que o volume disso daqui vai ser um pouquinho maior do que 500 centímetros cúbicos, tá?
porque o π é 3,14, então essa divisão por esse 3 aqui vai sobrar 0, alguma coisinha. Então isso aqui vai ser 500 e alguma coisinha, é o volume da esfera. Talvez a gente deva fazer essa aproximação, né? Vamos botar então aqui. A gente teria... vamos usar a calculadora direto, mas daria para dar uma ajeitadinha no π ali, né? Vamos lá, vamos botar aqui 500 vezes 3,14 dividido por 3. Aí, passou até aqui um pouquinho, até que bastante coisa até, né? Não é tão pouco, não. Então, isso aqui seria o volume aproximado da esfera. O que quer dizer que se o volume total é 1000, isso daqui vai ocupar 523 centímetros cúbicos e a água é 500, então não vai ter espaço para toda a água, não. Então é isso, não tem espaço para todo mundo. Vamos ver. Sim, 23 centímetros cúbicos. Se haverá derramamento. Vai haver derramamento de fato. E foi os 23 que a gente achou a mais dos 500? Basicamente. Vamos lá. Um reservatório de forma esférica, tá? Temos a figura. Tem 9 metros de raio. Ok. Uma boa notícia, né? O que mais que a gente tem? Para encher uma boa notícia. Para encher totalmente esse reservatório são necessárias 20 horas. Tá, o ΔT é 20, que bom. E o que tu quer que eu faça? Nessas condições, o reservatório recebe a água na razão de quantos metros cúbicos por hora. Beleza, então, primeiro tem que saber qual é que é o volume total desse reservatório. Depois a gente divide isso por 20 horas para saber quanto que se recebe por hora. Dá trabalho, né, cara? Dá trabalho. Vamos botar aqui o nosso 4, vamos pegar o nosso π. Vamos meter um R ao cubo, vamos dividir por 3 e depois a gente substitui valores e ver o que acontece. E são essas as questões que vão aparecer nos livros de física, né? Justamente esse tipo de questão aqui. Essa até é muito de boas, né? Esses livros de matemática pega as questões mais tranquilinhas possíveis só para te dar uma visão geral da coisa, né? Mas, infelizmente, quem está assistindo isso daqui provavelmente já passou por Física 1 e Física 2 do ensino médio, então já nem faz tanta diferença saber disso, porque teve que aprender de qualquer jeito, né? Infelizmente. Mas, enfim, vamos voltar para cá, para a realidade da vida. O nosso 9 aqui eu vou elevar isso ao cubo, então eu posso escrever o seguinte. Eu vou escrever 9 ao quadrado vezes 9. Para mim poder dividir esse 9 pelo 3. Então, quando eu fizer essa divisão, vai sobrar só 3 no numerador. 3 vezes 4 vai dar 12. E é só fazer 12 vezes 81, então. Tu acredita nisso? Pois é. Vamos botar aqui. 972. Eu imagino que ele não... que ele vá multiplicar pelo 3,14, né? Para ter uma quantidade certa de litros. Deixa eu só dar uma coladinha para ver se... ele fez. Tá. Então, a gente vai mudar o nosso π, né? Fazer o quê? Tá tão bonito onde tava. E vai fazer essa conta. É uma conta, hein, cara. Deixa eu deixar ela aí quieta no canto dela. Isso é metros cúbicos. Então a vazão que agora eu vou representar por, sei lá, por T, taxa de coisa que a gente tem da água lá. Então a gente vai pegar isso aqui e vai dividir
pelo ΔT, que era 20 horas. E aí, fazendo essa bela divisão, vai ter tudo que precisa em metros por hora. Vou puxar para cá. Metro cúbico por hora, né? Então assim fica mais bonitinho. É só isso. Não tem mistério. Deixa eu copiar essa coisa. Quer dizer, é tão bonito falar isso, né? Mas se a pessoa tivesse que fazer a conta na mão, aí a coisa não ia ser tão linda assim. É só isso daqui, pessoal. Olha só como é simples. A gente copia, cola na calculadora, ela resolve, a gente copia a resposta e cola no documentozinho. É tão simples, é tão fácil. Não sei como é que as pessoas têm dificuldade com a matemática. É uma coisa tão banal, eu diria, né? Então, 152,6 metros cúbicos de água por hora são colocados no reservatório, né? Ou entra nele. Muito fácil, né, cara? Como é que as pessoas têm dificuldade? É isso aí, 152,6. E pior que eu demorei até esse vídeo aqui para me dar conta disso. Né? Que uma das dificuldades dessas questões é fazer as contas na mão. Né? Agora que eu realizei essa. Que eu me dei conta disso. Né? Caramba, cara. Ainda bem que uma hora eu me dei conta, imagina só. Calcule aproximadamente a capacidade em mililitros do recipiente indicado na figura. Adotar o π como 3,14. Tudo bem. Então a gente tem um cilindro. É ml, né? No caso eu falei mililitro, não sei o que eu ando bebendo, eu acho. Tá, centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. É 1 para 1, né? Nesse caso. Tá bom, então volume do cilindro dá para calcular e da esfera. Eu vou começar com o do cilindro aqui, que é a área da base vezes a altura. Então, o raio do cilindro vai ser 3 centímetros. Eu vou chamar de R1 aqui, tá? Raio do cilindro. Então, vamos lá, volume para ele. A área da base é πr quadrado. Cadê o nosso π? Vezes a altura. A altura do nosso cilindrinho é 10 centímetros. Então, vezes 10. Como é cilindro, seria um prisma, basicamente. Não precisa dividir por 3, né? Pirâmide, essas outras coisas. O cone já é meio mais estranho a figura, mas esse daqui não. Por que eu escrevi o 10 aqui se eu vou deixar essa equaçãozinha como referência? Não sei porquê. Tá, se o raio é 3, então aqui a gente vai ter 9. Se a altura, que eu devia ter anotado aqui, ó. Eu devia ter deixado bem anotadinho para não ficar perdido depois. E ela é de fato 10. Então agora a gente teria 9 vezes 10, que dá 90. 90π. Mas não vai aceitar essa resposta desse jeito, né? Ele vai querer que o nosso π se transforme em 3,14. Aí o 90, esse 10 aqui pode multiplicar por esse 3,14, a vírgula vai se deslocar uma casa para a direita, então. Meu amor, não faz assim, não faz assim, fica tão feio. Vem uma casa para a direita, vem parar aqui. Muito bem, então basicamente é essa conta. Tá aí, 282,6 centímetros cúbicos. Eu vou chamar de V1 aqui também, né? Fica assim, tá. Tá, agora pro V2, que seria o volume da esfera. Calma lá. Separa as coisas e vamos pro raio aqui da esfera. O raio vai ser... Bom, o diâmetro é 18, o raio é 9. O que mais que eu preciso pro volume? Nada, né? Nada mesmo, é só isso. Então a gente vai ter o nosso 4π
R cúbico sobre o 3 até decorar, né, cara? Quando eu achar que eu decorei isso aqui, eu paro de escrever, tá? A gente já substitui direto as coisas, mas até chegar nesse ponto. Bom, o 9 de novo, o raciocínio é aquele básico de sempre. Cara, eu quero só pegar o R e o 3. É só o que eu quero fazer, me deixa fazer. Então aqui vai ficar 9 ao quadrado vezes 9, o raciocínio é o mesmo, divide por 3, vai ficar 3. Aí 3 vezes 4 vai dar 12. Aí vai ser 12 vezes 81, vezes o π. Aquela coisa linda de sempre, né? Que a gente já está acostumado. E aí dá um valor lindo pra gente olhar aqui. Tá bom, e o valor total tem que ser a soma desse volume, né? O volume total, no caso. A soma desse com o volume 1 aqui, do cilindro. Então, botamos um mais aqui. E chegamos com isso. Isso é centímetro cúbico, de fato. Três, caramba, é muito 3, hein? 3.334,68 ml. 3.364,68 centímetros cúbicos. Por quê? Porque é 1 para 1, então 1 ml é equivalente a 1 centímetro cúbico. E aí acabou-se a 14. E foi mais uma página. E aqui já as respostas das questões. Sério que acabou assim, sem teste, sem nada, seco? Desse jeito? Não pode, cara. Vamos ver se as páginas não pulou página aqui. 478, 479, não. Já tem resposta das questões, respostas dos testes. Tá bom. Geometria analítica. Chega a dar até um frio na espinha agora, hein? Nossa, geometria analítica. Vamos dar uma olhada nessa coisa. Eu nunca cheguei tão longe. Vamos lá. E realmente, eu nunca cheguei tão longe com um livro de matemática de ensino médio, assim. É a primeira vez que a gente chega até aqui. É sempre pegando um pedacinho aqui, outro ali para revisar alguma coisa que eu preciso para responder uma questão específica, né? Mas nunca de resolver todo o assunto. Mas bem, vamos lá. Foi com o filósofo e matemático francês René Descartes que... acho que é assim que você fala, né? Cujo nome em latim é Renatus Cartesius, que surgiu a geometria analítica. Então foi um Renatus aí, o bicho velho. Nascido em 1596 e formado em Direito, Descartes alistou-se no exército do príncipe holandês Maurício de Nassau, que o estimulou a realizar pesquisas no campo da física e da matemática, fixando as bases do seu trabalho em 2 eixos fixos que se interceptam em um ponto. Descartes escreveu, tá, vamos chamar só de o Renatus. O Renatus escreveu uma obra chamada La Géométrie, na qual introduz a noção de coordenadas e a outra sobre o outro eixo. Calma lá. O que eu perdi aqui? Não, eu pulei direto para a linha de baixo, então esqueci dessa linha aqui. Tá, considerando 2 grandezas relacionadas entre si, representou uma delas sobre um dos eixos e a outra sobre o outro eixo, construindo, por meio de paralelas, os outros 2 lados. Completou a figura de um paralelogramo, definindo e caracterizando um ponto no plano, um ponto do plano. Mostrou a seguir que a relação é chato, legal, é importante, legal. Então a gente sabe que o nome dele é Renatus
Já tá bom pra mim. Vamos deixar de história, eu não vou estar lendo tanta coisa assim. Introdução à geometria analítica plana. Vamos lá. É interessante notar que quando uma geração aprendeu algo sobre matemática, a geração seguinte... Olha só, olha, a leitura ela é realmente importante. A gente precisa ler, pelo menos uma vez por semana, um pouquinho de um livro qualquer que seja. Desde que não seja de um coach vendendo soluções milagrosas, tá bom. Então é interessante notar que, vírgula, quando uma geração aprendeu algo sobre matemática, vírgula, a geração seguinte aprenderá algo mais. Tá? Ponto. Assim, quase tudo o que você aprendeu sobre geometria plana até agora já era do conhecimento dos gregos antigos há mais de 2000 anos. Cara, eu vou te dizer que eu sofri com muita coisa ali, cara. E os caras, 2000 anos atrás, já estão resolvendo as mesmas porcarias de questões. Pois é, né, cara? O sofrimento tem que ser passado, né? Adiante. Uhum. Após os gregos, o grande avanço do estudo da geometria se deu no século XVII, quando o francês, o Renatus, ele com o seu livro La Geometrie, estabeleceu um novo método chamado geometria com coordenadas, ou geometria analítica. Nesse método, Descartes, né? O Renatus, procurou relacionar as figuras geométricas como ponto, reta, circunferência, com elementos algébricos como pares ordenados, equações, etc. Nessa unidade, daremos uma pequena introdução à geometria analítica para que você tenha uma ideia do que ela é. Não, mas daí é pouco, né, cara? E veja bem, essa geometria que tu fala aí, ela já vem sendo utilizada, né, para muita coisa na física, infelizmente. E aí a gente, no final de um livro do terceiro ano do ensino médio, aí vai ter uma ideia do que ela é. Muitos desses conceitos aí já vêm sendo utilizados desde sempre, cara. Poxa vida. Já sabemos que todo número real fica associado a um ponto na reta e vice-versa. Isso a gente tem que aprender desde o iniciozinho. As aulas básicas de física já estão te enfiando isso goela abaixo lá, sem a pessoa saber de onde é que vem, né? E te vira, cara, se tu não entendeu. Tá, o ponto fica determinado através de um número real chamado coordenada desse ponto. Que bom. Observando a reta real a seguir, a gente tem. Legal, o zero está associado com o nosso O 1 está associado com A, o π está associado com B. Tá bom, deu para entender. Não tava escrito aqui embaixo, nossa. Ponto A está associado... Ao ponto A está associado o número real 1, vírgula, que é a coordenada dA. Ao ponto B está associado o número real π, vírgula, que é a coordenada dB. Às vezes eu sei que o meu desempenho ele não chega nem perto do desempenho de um aluno do ensino fundamental lendo uma coisa, mas, cara, não é assim de propósito. Sou eu, é o meu jeitinho desse. Eu tento mudar, mas não consigo, cara. É assim que eu sou. Vamos lá. O ponto C está associado ao número real menos 3. Tá, legal. Deu para entender aí que se trata das coordenadas associadas a esses pontos. Tudo bem. Uhum. O que tu quer que eu faça? Observemos também que os pontos A e B da reta a seguir distam de 3 unidades e que 3 é obtido pela diferença de 5 menos 2. Tá, o ponto A, a coordenada dele é 2, o ponto B é 5. 3 unidades de distância. 1, 2, 3, ok. Se usarmos o método ou valor absoluto, ao módulo, olha só, a leitura está fazendo a diferença aqui, que eu não sei nem dizer o quanto, né? Se usarmos módulo ou valor absoluto, e sabendo que o módulo de 5 menos 2 é igual ao módulo de 2 menos 5, que vem a ser igual a 3, não precisaremos nos preocupar com a ordem da subtração.
É verdade, realmente. Generalizando, a distância entre os pontos A e B, de coordenadas A e B, respectivamente, é dada por... Então, isso aqui a gente vai precisar. Distância AB é igual ao módulo, imagino eu, de A menos B. Cadê? Não, B menos A. Tá ótimo, então. O que mais? Em que a distância aí do AB é a distância entre os... Tá, legal, eu entendi isso daqui, tu explicou em cima aqui também. O número real não negativo é chamado também comprimento do segmento AB. Tá. Exemplos. Dados os pontos ABC com coordenadas menos 4, como é que eu vou representar isso, cara? Eu vou botar lá o A igual a menos 4. Vai, a gente entende. O B, isso aqui quer dizer a coordenada dele é 2. E o C é 6. Calcular a distância entre A e B. Tá bom. Cadê o parênteses, meu bem? O meu parênteses aqui já se apagou no teclado. Cadê tanto usar? Já se foi embora. Complicado. As coisas se terminam, né? Também esse tecladozinho barato aí não tem muito o que fazer. Só que é estranho porque eu uso os dois parênteses. Ah, mas o botão do parênteses é o do 0 também, né? Eu uso bastante. Tá certo. Agora eu entendo porque se apagou. Tá bom, então a distância entre esses pontos vai ser o módulo, então, das coordenadas. Seria a coordenada do B menos a coordenada do A. Então, o do B é 2, menos o nosso menos 4. Muito bem, vai sair alguma coisa daqui, não vai? Então, aqui vai ficar 2 mais 4 que dá 6, o módulo de 6 é 6, acabou então por aí. Essa é a letra B. Vamos ver onde é que está a resposta jossa. Ainda tem a outra, comprimento do segmento BC. Bom, BC também é a mesma porcaria, né, cara? Essa distância é a mesma coisa que seria comprimento, então vamos lá. A distância do B até o C. Então vai ser a coordenada C menos AB. A C é 6 e a outra é 2. Então, 6 menos 2, é só copiar. Aí vai ser 4, módulo disso continua sendo 4. Tá resolvido então. Então um é 6 e o outro é 4. Exatamente, 6 e 4. Tá, eu sei que eu não deveria representar o A igual a menos 4 e tal, isso aí tá errado, mas de fato tá errado. Como é que eu faria isso para não ficar tão tosco? Coordenada do A, CA, quem sabe? Isso, quem sabe assim fica melhor, né? Coordenada do B, pra gente não ficar com uma coisa muito estranha, cara. Coordenada do C. Aí, belezinha, isso daqui não quer dizer que eu tô dizendo que o A é igual a menos 4, né? Não é o que quer dizer. Senão facilita matemática, assiste isso aqui, tem um infarto, né, cara? Olha, um negócio absurdo desse. Mas enfim, vamos aos exercícios propostos aqui. A gente gosta deles, né, cara? Conteúdo novo, conteúdo fresco, né? Coisa boa. Então, dada a reta real da figura, calcule a distância do A até o B. Bom, a gente pode copiar as coordenadas, né? Coordenada do A, exato, para depois responder essas coisas.
Depois a coordenada do nosso B é menos 2. E a coordenada do C é 5. Tá ótimo. Então, letra A, ele quer distância entre A e B, né? Depois AC, depois BC. Tem um D aqui. Aonde? Ah, não, eu olhei pra esse D, eu achei que ele tava dentro do parênteses aqui, eu falei... Eu tenho probleminhas muito sérios na cabeça, cara. Eu achei que era o DA aqui no caso. Nossa, é muito problema. Tá, então a distância do A até o B. Pois é, cara, meus problemas são foda. Bom, então aqui é o módulo. Então vou pegar a coordenada do A. Cadê você? Que é menos 5. Menos a coordenada do B, que é menos 2. E tá tudo certo. Então, bom, aqui vai ficar 2, menos 5 vai dar menos 3, mas quando a gente tirar o módulo desse menos 3, vai ficar 3, né, no caso. E é isso, menos 3. Vamos ver se tá tudo bem por aqui. Medida 3, tá. A outra é AC. Bom, coordenada do A, cadê você? É menos 5 e a do C é 5. Então, a coordenada do A menos a... Se bem que eu acho que era o contrário, né? Era... Como é que eu copiei lá mesmo a ordemzinha pra fazer? Mas que tanto faz, tá dentro do módulo ali, não vai dar muita diferença, eu acho. Qual é que era o jeito certo? É fazer B menos A. Então, se eu tenho a distância de A até B, eu faço a coordenada do B menos a coordenada do A. E eu fazendo o contrário. Ai, faz diferença? Não sei, vamos ver aqui. Então, se eu pegar a coordenada do C menos a coordenada do A, que é basicamente o que ele quer que faça, né? Pra seguir o modelo lá. Modelo bonitinho. Então, vamos seguir o modelo, né, cara? A gente não quer inovar em nada. A gente só segue ordens e não se incomoda. É só isso que a gente faz. Então, se a gente olhar, a coordenada do nosso C é 5 e a do A é menos 5, né? Então, bota aqui um 5 e aqui bota um menos 5 e não tem problema. Bom, o que vai acontecer? Eu nem te conto. Compra o meu curso que eu te conto. Bah, eu fui assistir uma aula no YouTube, eu não vou falar de que programa que eu estava procurando aprender a fazer as modificações. Porque eu não quero me relacionar com o professor, eu quero estar expondo quem foi. Porque a internet é um lugar muito pequeno, as pessoas se encontram. Mas enfim, encontrei a aula da pessoa ensinando a fazer as modificações do programa que eu precisava. Aí comecei a assistir um negócio de 10 minutos, eu falei, tá, isso aqui vai ter tudo. O que o cara fez? Ele mostrou o resultado, mas não mostrou as configurações. Então, a todo momento ele estava falando, vocês têm que configurar, depois que vocês fizerem a configuração que eu ensino a fazer no meu curso, aí vocês vão obter esse resultado aqui. E aí, no programa que ele estava mostrando ali na tela, era as configuração padrão do programa. E aí, assim, tipo, eu fui assistir e digo, tá, mas pera, tem algo estranho aí, cara. A cada 10 segundos tá falando do curso. Então, pra que gravar um vídeo desses, cara, se tu não vai mostrar nada? Só vai mostrar o resultado que tu obteve. Pô, então, sei lá, cara, não bota isso como se fosse uma aula para ensinar alguém a fazer a configuração, porque era a porcaria que tava no título. Coloca assim, propaganda do meu lixo de curso, e que eu tô mostrando para vocês uma coisa que tem outras pessoas que ensinam a fazer de graça. É assim que devia botar o título, se vai fazer uma coisa desse tipo. Cara, não mostra as configurações e fala, mas no meu curso eu ensino a fazer isso daqui. Aí no meu curso vocês vão aprender. Essas configurações que eu estou usando aqui não é o certo, vocês não deveriam... Eu sei que não é, eu já estou procurando uma aula de alguém para ensinar a fazer, porque eu sei que a configuração padrão não resolve o problema.
E aí, não, cara, tem coisa assim que vai mal, porque, olha, se alguém me perguntar se eu recomendo o curso de uma pessoa dessa, eu não recomendo. Por quê? Porque no outro vídeo, do lado, assim, do lado dele, né, no YouTube, eu achei o vídeo de alguém ensinando a fazer as configurações. Meia hora ensinando a fazer as coisas. Aí tu pega um vídeo do cara lá, 10 minutos, falando do curso dele, que inclusive ele não mostra nada das habilidades dele resolvendo coisas, nem dos resultados. Cara, e daí tu, do lado tem um vídeo de alguém fazendo de graça por meia hora, uma explicação longa, detalhada de como é que tu tem que fazer as coisas. Aí eu fico começando, o que que aquele vídeo tava ali no meio fazendo, cara? Aquilo fala mais contra a pessoa, contra o curso que ele quer vender do que qualquer outra coisa. Se ele tivesse ensinado aquele pedacinho ali das configurações do programa, do jeitinho que ele faz no curso dele, ensinado macete, um monte de coisa, a pessoa ia olhar para aquilo e pensar, pô, então tem um curso maior do que isso daqui. Então, se esse cara tá ensinando a fazer isso aqui de graça, então tem esse pedaço aqui bem detalhado, bem explicado, o curso desse cara deve ser bom. A aula dele deve ser excelente. O que foi, assim, a coisa que me levou a comprar um curso desses da Udemy lá, foi ver a aula gratuita do professor. Porque eu falei assim, cara, a aula de graça dele é boa. Os pedaços, o jeito como ele explica, os detalhes, as coisas, é muito bom. Então, a aula que ele está vendendo lá, o curso que ele tá vendendo na Udemy, também deve ser bom, né? Então, tu associa uma coisa com a outra. Igual quando tu vê um cara só falando que não... Ah, isso vocês vão ver no meu curso. Eu não vou mostrar essas configurações para vocês, mas no curso tem. Pô, eu acho que não, cara. Eu não consigo tirar nada daí. Eu não acho que tu seja um... Tu consiga fazer as coisas. Tu não passa credibilidade para mim. Porque eu não vi tu fazendo nada. Deixou as configurações, padrão do programa, não ensinou a mexer em nada, só ficou falando um monte de coisa aleatório por cima. Falei, e essas pessoas ganham dinheiro, cara. É isso que é impressionante. Mas enfim, vamos voltar pra cá. Já reclamei um pouco por hoje. Por hoje já tá muito bom. Então, aqui a gente ficaria com 5 mais 5, né? Que vai dar 10 e o módulo disso é 10. Portanto, essa distância, olha só, é 10. Vamos lá para a letra C. O cara tem que reclamar de vez em quando, né, da vida, de fato. Tá, distância 10, bonitinha. Na letra C é BC. Ok, então aqui ele quer que a gente faça a coordenada C menos a coordenada B. Basicamente. Então, se a gente jogar pra cá, a coordenada C é 5. Ô meu bem, não tenta me ajudar, cara. Deixa eu fazer as coisas, eu sei o que eu tô fazendo. E a nossa coordenada C é menos 2. Mas eu odeio essa coisa, cara, de querer adivinhar o que o cara vai fazer na hora de selecionar. Eu não sou tão bobo assim também. Eu não... Olha, é bom tu ter copiado. É bom tu... Faz assim, ó. Eu quero selecionar tudo. Quando eu colocar aqui e soltar o mouse, tu mantém a coisa selecionada, cara. Porque senão é meio frustrante pra mim. Então a gente vai ficar com 5 mais 2, né, basicamente. E o módulo disso vem a ser 7 de qualquer jeito. E a letra D é D. Tá certo. Inclusive eu tô fazendo e não tô me preocupando em verificar a resposta, né? Isso é um movimento errado, cara. Tá, a D a gente tá buscando a distância entre o C e o A. Tudo bem. Minha nossa, é um conjunto de erro, cara. C, A, e aí a gente vai ter o módulo de quem? Da distância, da coordenada do C menos a coordenada do A. Certamente, certamente. Então aqui a coordenada do C é 5, a do nosso A é menos 5.
Então daqui vai sair alguma coisa, né? Então a gente vai ter 5 mais 5 que vai dar 10, e isso aí é 10. Exatamente o que a gente tem para distância. Tá. Vou ter que dar um zoomzinho a mais aqui para ficar mais fácil. Tá, questão 2. Sabendo que a distância entre os pontos A e B, indicados na figura, é igual a 6... Vamos lá. E por que eu estou usando essa linguagem? Porque a gente não está tentando fazer isso mais rápido. Porque a gente está aprendendo algo novo, né? Então, escrever desse jeito e representar a distância dessa forma aqui, por mais que demore um pouco mais do que fazer de cabeça as coisas, olhar para os desenhos e falar, ah, olha só, qual é a distância entre o B e o C? Menos 2, e aqui eu tenho 5, quantas unidades? Eu tenho 2 aqui, mais 5 dá 7. Ai, que legal, é rápido, né? Em vez de estar escrevendo desse jeito, mas, de novo, assunto novo, não tem por que a gente querer pegar atalho, né? Muito que bem, a distância é 6, calcule a abscissa M do ponto B. Tá bom. Então essa é só o valor aqui, né? Tá. Então nesse caso eu posso dizer que a distância do B, né, o dB, ou a coordenada, desculpa, a coordenada do B menos a coordenada do A é igual a 6. Aí a gente, pela figura, a gente sabe que a coordenada do A é 2, tá? E a gente sabe o que também? Que o M, ele tá à direita do 2. Se ele tá à direita do 2 na reta real, é porque ele é maior do que 0, tranquilamente, né? Ele é maior do que o 2 por estar à direita, então é maior que 0. Então o que a gente vai fazer? Não, é só um conhecimento. Então vamos pegar esse daqui para a gente escrever o seguinte, que a coordenada do nosso B é o M, né? Ele está chamando de M, e a coordenada do A é o 2. Quando a gente tinha módulo, a gente tinha que trabalhar com isso e lidar com duas possibilidades nesse caso, né? A primeira possibilidade, que é o que está aqui dentro do módulo, ser maior do que 0. Então, isso aqui é igual a 6. Então, o nosso M é igual a 8. E a outra possibilidade é trabalhar com que isso daqui fosse menor do que 0, né? Então, menos isso daqui... Agora eu já não lembro mais, cara. Eu já não lembro mais como trabalhar com módulo, mas tem a manha, né? Tem o jeitinho para resolver isso. Por falar nesse jeitinho, é bom a gente relembrar, porque me deixa selecionar as coisas, cara. Que coisa chata. Ah, mas deve ser o teu mouse que tá com... Eu não sei o que é, eu só tenho que culpar alguém. Esse é o grande fato, né? Esse é o fato da vida. Temos que culpar alguém pelos problemas. E não funciona quando a gente culpa a gente, né? Vamos ver como é que ele vai resolver. Tá. Vem pra cá, meu bem. Tá. Pela definição de valor absoluto, o módulo do A é igual a 6, então... ou o A é igual a 6, ou ele é igual a menos 6. Então, ou o nosso M menos 2 é igual a 6. Ah, tá. Ou M menos 2 é igual a menos 6. Então, essa era a outra possibilidade. Beleza. Então, é só isso. Tá? Uma das possibilidades está aqui. Então, a outra, M menos 2, pode ter dado menos 6, né, cara? E na hora de sair de dentro do módulo, ele sai como 6 normal, mas podia ser esse valor aqui. Então, nesse caso, o nosso M, aqui quando eu somar 2 em ambos os lados, eu vou ficar com menos 4. Mas não pode, né? Então, a gente descarta esse valor nesse caso, por conta do M estar à direita do 2.
Então a nossa resposta é 8. Mas sempre tem essa possibilidade aqui. Vamos dar uma olhada no desenho. De novo, a gente já aprendeu isso, que números que estão à direita dos outros são maiores que eles na reta, né? Então o M é maior que o 2. E se o 2 já é maior que 0, então o M também tem que ser. Mas cadê a resposta? M igual a 8, tá aqui. Muito bonitinho. Vamos à questão 3. Se na reta real os pontos A, B e C têm coordenadas, tá, 2 menos 8 menos 3, vamos então. Coordenada do A é igual a 2, coordenada do B é igual a menos 8, tá bom. Certo, certo. Calcule o comprimento dos segmentos AB. Tá bom. Então aqui eu vou usar a distância, né? DA até B. Bom, esse aqui vai ser o módulo, no caso, sabe o que eu fico pensando, né? Da coordenada B menos a coordenada A. E é isso aí. Tá, coordenada B menos 8. Então, deixa eu arrumar aqui, meu bem. Acho que eu troquei a pilha. Cara, eu troquei a pilha essa semana, eu acho. Essa porcaria aqui que tava falhando. Tá, e o A é 2. E continua falhando pra incomodar. Então aqui menos 8 menos 2 vai dar menos 10. O módulo disso vai ser 10. Então tá resolvida a primeira. Exatamente 10. Olha que coisa linda. Depois BC. Tá bom. Tá, coordenada do C menos a coordenada do B. E daqui sai o que, né, cara? Vamos descobrir. Tá, a coordenada do C, meu bem, é menos 3 e a do B é menos 8. Tá certo. Bom, então a gente vai ficar com menos 3 mais 8, que dá 5. O módulo disso continua sendo 5. Esses barulhos que vocês podem estar ouvindo é a cadela deitada embaixo do galpão ali, embaixo do chão, né? Ela não tá embaixo do chão, tem sei lá, um meio metro de altura entre o chão do galpão e a terra, né? Ela tá nesse local aí. Bom, mas é 5 a medida. É porque eu tenho que contextualizar esses barulhos, porque senão parece estranho, cara, o negócio. Um bicho roncando, fungando, né? CB. E que cadela aqui é uma pitbull. Bem mansinha, como todos os pitbulls são. Quando estão livres ali, tem outros cachorros para conviver que não são da mesma raça, que não estão necessariamente disputando todo dia, a todo momento, por território nem por nada. Aí é bem mansinha. Se não fosse nesses termos aí a coisa ia ser triste. Mas ela não é mansa para todo mundo, não. Nem todo mundo tem essa sorte. Muito bem, muito bem. Bom, coordenada do B é menos 8, né? E a do C é menos 3. Se eu não me engano. Deixa eu ver na outra aqui. Menos 8 e menos 3, tá. Então aqui vai ficar menos essa coisa. Bem simples de calcular.
como eu tenho nojo disso, cara, de selecionar duas coisas. Então a gente vai ficar com o que aqui? Bom, menos 8 mais 3, que vai dar menos 5, e o módulo disso é 5. Tu acredita? Essa é a C, então tem uma letra D ainda. A distância de alguém. Se a gente for olhar, de fato é 5 aqui. E o CA agora. O A era 2, eu já não lembro mais. Peraí, deixa eu só arrumar aqui. Mas é uma maravilha, né? O CA é 2, e o outro é menos 3. Então vou botar aqui um 2. Minha nossa. Minha nossa. Então vai ficar 2 mais 3, nesse caso aqui vai dar 5. E o módulo disso continua sendo 5. E acabou-se mais uma questão divertida. Tá, ela é diferente do que a gente tá acostumado a ficar fazendo, mas é aquela coisa, né? Calcular distâncias não é um negócio muito emocionante assim, mas é o começo, né? A gente vai ter muita coisa para fazer aqui. A distância entre dois pontos MN de abscissas 3 e K, respectivamente, é igual a 10. Tá bom, vamos lá. Mas não assim, né, meu bem? 3 e K. Então a abscissa, vou botar a abscissa. Não. A abscissa do M é 3. E a abscissa do N é K. As coordenadas que eu tava chamando, mas também não faz muita diferença, né, cara? A gente chama do que precisar chamar. Calcule os possíveis valores de K. Ó, aqui já, ó, aquele negócio que a gente viu do módulo, aqui já está mostrando a sua importância, né? Por os possíveis valores de K. Por quê? Porque se a gente quer a distância, melhor, se a gente quer encontrar o valor de K, a gente vai calcular isso daqui, né? E o que seria essa distância do M até o N? Seria a abscissa do N menos a abscissa do M, e isso é igual a 10. Aí, substituindo valores, né, que a gente é bom nisso, a do M é 3, a do N é K. Então aqui no lugar do AN eu boto um K, a abscissa do M aqui eu boto um 3. E agora a gente tem as duas possibilidades. Ou o que está aqui dentro é igual a 10, ou o que está aqui dentro do módulo era igual a menos 10. Então, primeiro aqui, K menos 3 ser igual a 10. Então, o nosso K vai ser igual a 13. E a outra possibilidade é que o K menos 3 seja igual a menos 10. Então, o nosso K vai ser igual a menos 7. Então, os possíveis valores são esses, 13 e menos 7. Ele botou organizadinho, né? Menos 7 ou 13. Tá bom. É isso aí. Sistema cartesiano ortogonal. Ai, que coisa engraçada é a vida, né, cara? Olha só a coisa que a gente viu lá em Física 1, lá do ensino médio, lá já no começo da brincadeira, já te jogaram uma coisa dessa no teu colo e tu teve que te virar. Acho que ensino fundamental, talvez, né? Talvez um pouquinho disso daqui. Pois é. Mas estamos aqui, vamos ver o que quer dizer essa coisa toda. Sabemos que
que um sistema cartesiano ortogonal é constituído por duas retas x e y perpendiculares entre si. As funções que a gente teve que resolver também nesse livro, né? Trabalhando com os eixos aqui. Pois é, né? A reta x é chamada eixo das abscissas, a reta y é chamada eixo das ordenadas. O ponto de intersecção das retas x e y é chamado origem. Que mais que a gente tem para aprender aqui? Olha só os quadrantes, caramba, é bom saber disso, né? Os dois eixos dividem o plano em 4 regiões chamadas quadrantes, cuja identificação é feita de acordo com a figura ao lado. Nossa, informação nova. A identificação dos quadrantes é sempre feita no sentido anti-horário. É verdade. Estabelecido o sistema, podemos identificar qualquer ponto do plano por meio de um par ordenado de números reais. Assim, dado um ponto P do plano, baixemos ou levantemos uma perpendicular ao eixo X, terminando em um ponto M de coordenada A. Tá, reta perpendicular ao eixo X aqui, bateu no M. Legal. Baixemos ou levantemos uma perpendicular ao eixo Y, olha aqui, terminando em um ponto N da coordenada B. Os pontos estão nas coisas. Beleza, perdão, desculpa, não entendi. Então tu tem o ponto aqui que é o de coordenadas AB. Aí tu faz um corte aqui. Legal, uma reta que vai ser perpendicular ao X. Aí bate no ponto M. Faz outro aqui, que é perpendicular ao Y, bate no N, tá. O número real A é chamado abscissa do ponto P. O número real B é chamado ordenada do ponto P. Os números reais A e B são chamados coordenadas, tá? De fato são. O que a gente tem? Todo par ordenado A e B de números reais fica associado a um único ponto do plano. Todo ponto P do plano fica determinado quando sua abscissa A e sua ordenada B são dadas. Realmente. Tem o endereço dele, né? Não tem para onde ele fugir. Então, o que mais que a gente vai ver aqui? Assim, observando a figura, temos que o ponto A está associado ao par ordenado 2 e 3. 2 para o X, 3 para o Y. O A está aqui. De fato, 2 para o X, 3 para o Y, temos aí. O ponto B está associado ao par ordenado menos 4 e 1. Eu só estou dando uma olhada por cima aqui, porque esse conteúdo aqui a gente já viu e é aquela coisa, né, que tem que falar aqui. A gente não teria chegado aonde a gente está nesse momento agora se não soubesse esse conteúdo aqui. Talvez é a melhor maneira, né, de dizer. Não teria passado pelas funções, pelos gráficos, tudo isso que a gente viu até aqui, se não soubesse essa parte inicial, pelo menos, né? Pode ser que a gente vá ver coisas muito mais avançadas, mas até agora. Observe que, se o P pertence ao eixo das abscissas, suas coordenadas são A e 0. Das abscissas seria do X, né? A coordenada Y vai ser 0 para qualquer ponto que pertence a essa reta X aqui. Tá bom. Isso aqui de novo, né? Nada de novo pra gente, inclusive em relação aos gráficos, né? Agora o que mais? Se o P pertence à bissetriz. A bissetriz é a que corta o ângulo aqui ao meio, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Tá, a bissetriz do primeiro e do terceiro quadrantes, suas coordenadas são iguais. É muitas considerações, né, cara? Muito bom. Cara, eu tô ouvindo um barulho, um cachorrinho, parece um cachorrinho pequeno, cara. E aqui em casa não tem cachorrinho pequeno. E só tem uma cadela que tava reinando faz muito pouco tempo. Então ouvir um barulho desse tipo não é animador, porque de onde é que vai ter vindo um cachorrinho pequeno pra cá?
Pois é, vamos ter que ver depois. Se o P pertence à bissetriz, tá, enfim. Beleza, isso aqui é considerações que, de novo, né? Com tudo que a gente já fez, se a gente não soubesse disso daqui, não teria chegado até aqui. Ponto. Exercícios propostos. Tá, vamos fazer, né, cara? Isso aqui é a parte importante, a parte divertida da coisa. Bom que a gente revisa muitos desses conceitos aí que a gente viu, né? Bom é a revisão. Aí o cara trava. Na primeira questão que ele pega, ele trava, né? Ele não consegue responder. Ele ficava falando, oi, porque a gente já viu isso daqui. Porque se eu não soubesse, eu não tinha chegado aqui. Não, mas a gente não vai poder ter um desempenho tão desgraçado desses, né? Vamos começar na primeira aqui. Observando a figura, assinale verdadeiro ou falso a cada uma das seguintes afirmações. O ponto A, qual figura? Ah, essa figura. O miserável, ele tem a resposta. Ah, ele quebra, tira com toda a alegria da gente, né? Mas vamos dar uma olhada. Vamos ler a primeira afirmação. O ponto A tem abscissa 3. O ponto A tá aqui. Ele tem abscissa 2. Não tem abscissa 3. É um 2 que eu tô vendo aqui embaixo. Então é falso. E é falso mesmo. O ponto A tem abscissa 5. Não, cara, a abscissa é aqui no eixo X. E é 2 a abscissa dele. Então falso também. De fato. O ponto A tem ordenada 5. A ordenada é 5, sim. É no eixo Y aqui que tu olha a ordenada. De fato tá aí, tá certo. Parabéns pra ti. Ai, ai, cara. O ponto A tem coordenadas 2 e 5. Verdade, já vem falando isso há tempos, já ninguém me escuta, ó. A abscissa mede 2 e a ordenada mede 5. Então é isso aí, as coordenadas é 2 e 5. E ele tá aqui dizendo que é verdadeiro, que bom. Letra E. O ponto A tem coordenadas 5 e 2. Não, meu amor. Primeiro que coordenada é endereço. Então é fixo, não tem como tu... Se tu trocar de lugar, não vai dar certo. Então, de fato, tá errado. Não pode ser. É 2 e 5. Se tivesse as coordenadas 5 e 2, então ele estaria aqui, ó. 5 tá aqui pro X e o 2 está aqui pro Y. Então, o ponto A estaria onde está o ponto B. As coordenadas do ponto B são 5 e 2. Vamos lá, próxima. A F. A abscissa de B é 2. A abscissa do B. Não, a abscissa do B é 5, meu garoto. A ordenada do ponto B é 2. Tu acredita? Que ele vem dizer uma coisa dessas pra gente, na nossa cara, uma hora dessas, cara. Não, não, não. O ponto B tem coordenadas 5 e 2. Tá, 5 pro X e 2 pro Y. Certinho, certinho. Verdade mesmo, concordo contigo. A abscissa de C é menos 4. A abscissa do C é menos 4, de fato. E a ordenada é 3. O ponto D tem coordenadas... Tá, vamos ver aqui primeiro o D. Onde é que está o D? Vamos tentar chegar nisso antes dele lá. Se cada risquinho aqui é para 1, né? Então as coordenadas do D é menos 1 e menos 6. Menos 1 para o X, menos 6 para o Y, é isso aí. Exatamente, olha que coisa bonita. E é verdadeiro, olha só. O próximo. O ponto E, tá? A coordenada do E. Cadê o E? O E tá aqui. O E pro X é 3 e pro Y é menos 4. Então é isso. É 3 e menos 4. Não, meu amor. Pra que tu trocou de ordem? Ficou tão ruim. Mas tá aí, é falso. Nesse caso, para menos 4 e 3 não faz sentido, né? Muito bem, então foi-se mais uma. Próxima questão aqui. No plano cartesiano, dê as coordenadas dos pontos. Tá, deixa eu ir com calma aqui. Vamos com calma. Ponto A. Aqui é a nossa chance de brilhar. Agora é a chance de mostrar que a gente sabe fazer as coisas. Então, vamos botar assim. Eu acho que eu representaria desse jeito, né? Então, pro X é 5 e pro Y é 2. Então,
E o B. O nosso B pro X é menos 2 e pro Y é 2. E pro C, cadê o nosso? Tá aqui embaixo. O X é menos 4 e o Y é menos 2. É minha hora de brilhar, né? Cadê a D? A D tá aqui. X é 3 e Y menos 2. Quem mais? Temos a E, que é 1 e 1, basicamente. Tem um N só, acho que sobrando, né? Eu acho que... não, tem um N e tem um R. Tem um M aqui também. Eu não sei a ordem alfabética. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Então vem o M primeiro. O nosso M, o X mede 4 e o Y é 0. O nosso N, o nosso X é 0 e o Y é 4. E um R que por fim, né, vai incomodar. O R a gente vai ter menos 3 e 1. Tá aí então as coordenadas dos pontos. Agora só tem que corrigir isso aqui. Vou dar uma olhadinha. Vamos lá. O A, 5 e 2. O B, menos 2 e 2. 5 e 2 pro A. Menos 2 e 2 pro B. Agora pro C e pro D. Menos 4, menos 2, 3 e menos 2. Menos 4, menos 2, 3 e menos 2. Perfeitamente. Muito bem. O E é 1, o M é 4, 0. Exato. Botou o R primeiro. Cadê o M? Tá aqui. 4 e 0. Beleza. O R menos 3 e 1. Cadê o nosso R? Tá aqui. E o N 0, 4. Exatamente. Então a gente brilhou no nosso momento de brilhar. Fizemos tudo que era necessário. Olha que coisa bonita. Eu tô achando que essa aqui eu vou precisar do gabarito dessa porcaria aqui por causa dos gráficos das coisas. E eu não separei do livro lá o gabarito dessa parte. Resposta no final dessa unidade. Que bom, né? Que bom. Bom, representar no plano cartesiano ortogonal, vamos dar uma olhada na coisa, como é que se abre isso aqui. Isso aqui vai... O y, o maior valor de y que a gente tem é menos 5. Tá, então já tem uma noção mais ou menos. Como é que a gente vai fazer? Faz o desenho aqui, pô. Puxa um gráficozinho. Gráficos. E fazemos por aqui a coisa. Tá. O lindo vai fazer separar isso aqui nas partes que precisa. 1, 2, 3. Nossa, esse aqui já ocupou espaço da metade das coisas. 3, 4, 5. E esse é um dos trabalhos que, assim, ó, pra te fazer os teus relatórios de laboratório, de coisa, isso é uma parte importante. Tu fazer a escala do gráfico e tudo mais. E que depois que tu se acostuma, até que não toma tanto tempo, né? Tá. Mas demora até se acostumar. Eu tinha um pra gente... Não, meu bem, não faz assim, assim é feio, meu benzinho. 4, 5. Eu disse 5. Acho que foi, né? O gráfico mais tosco do mundo. Mas só pra um desenho. Tá mais ou menos, né? Então vamos começar a representar pontos por aqui, que é o que a gente precisa fazer. O A é menos 1 e 4. Então menos 1 para o X estaria aqui, 4 para o Y
Vamos subir. 1, 2, 3, 4. Estaria mais ou menos aqui assim. Depois a gente dá uma olhada na resposta, tá? Ô, miséria feia. Tá aí o nosso A. Vamos pro B. 3 e 3. Bom, 3 pro X, estaria bem aqui. Sobe pro Y, estaria mais ou menos aqui assim. Legal. O C, 2 e menos 5. 2 pro X estaria aqui. Menos 5 vai descer lá embaixo. Então estaria mais ou menos aqui. D. Ah, não, não tem. É M. Menos 2 e menos 2. Bom. Menos 2 pro X primeiro, estaria aqui. Desce. Menos 2 pro Y, estaria aqui. Então tá aí o nosso M. Próximo. P é 4 e 1. Tá. 4 pro X, estaria mais ou menos aqui assim. 1. Estaria mais ou menos aqui. Vamos lá. É o nosso P. Tá meio feio, mas dá pra entender. O Q é 2 e menos 3. 2 pro X, menos 3 pro Y. Vamos lá. Menos 2, menos 3 estaria aqui assim. O que vai ser difícil de fazer nesse mouse, cara. Tá mais ou menos, dá pra entender. Depois, o D, que é menos 2 e 0. Menos 2 pro X, 0 pro Y. Estaria bem aqui em cima do eixo X. Então vou botar um Dzinho aqui. Beleza. O H é 0 pro X, 1 pro Y. Então o H estaria bem aqui. Vou botar um H aqui. E quem mais? O K é 5 e 0. 5 pro X, 0 pro Y. Estaria bem no finalzinho aqui. Vou botar o K. Nossa, esse K é lindo, né? Vocês não sentem a beleza do K? Lindo demais. Tá bom, então seria mais ou menos por aí. Como é que a gente corrige isso? Bom, é só entrar no gabarito dessa jossa, né? Deixa eu vir pra cá. Matemática, eu vou pegar... Eu vou abrir com ocular isso aqui. Vai abrir com outro visualizador, né? Tá, isso tá no final dos capítulos. Então a gente vai jogar lá pro final da coisa mesmo. Últimas páginas do livro. Exercício de revisão. Putz, não tá aqui as respostas. Pera, deixa eu só dar um zoom pra ver. Olha, tem um atalho pra tirar e dar zoom. Que legal. Página 543. Putz, então não tá aqui. Minha nossa, dá pra incomodar. Mas a gente acha, não tem problema. Devagarinho a gente acha. De trás pra frente. Aqui já tem mais resposta, beleza? Vamos dar uma olhada. Página... Não, meu amor, deixa eu mexer na... Ah, tá, esse aqui ele mexe diferente. Tá, exercícios propostos 483. A gente tá na 483? Pergunta importante, relevante demais. Deixa eu fechar isso aqui. Vamos jogar isso aqui para outra página, né? Para outra área de trabalho. Aí fica mais fácil de manusear as coisas. Estamos na 486, questão 3, tá? Então a gente vem para cá. 486, 486. Não, já pulei demais. Tá? Ah, tá aqui. Eu passei e não vi. Ei, bobão. Olha aí, essas telas aí que são um negócio chato, cara. Muito bem, então vamos dar para dar uma verificada na coisa aqui. O nosso B aqui dá para ver que é 3 e 3, né? O P é 1 e 4. A gente tem P? Tem. 1 e 4. O nosso K estaria bem em cima ali.
do eixo, provavelmente no 5 aqui, né? Esse desenho tá meio mal, mas é isso. O nosso ponto A aqui, ó, no 4 e no menos 1. Aqui é para ser 4, tá? O risquinho vai até o 5 aqui. Tá, então aqui é 4 e menos 1 pro x, tá? Mais ou menos. O D é para estar em cima do x. O M aqui é para bater no menos 2 e menos alguma coisa. Menos 2 e menos 2, então tá aí. Beleza, e aqui embaixo a gente tem o Q e o C. Exatamente. Um em cima do outro. Um lá no menos 5 lá e outro no menos 3. Basicamente. E o X é 2 pros dois. Então tá bom, tá corrigido. Tá tirada a dúvida aí. Mostramos que a gente sabe um pouquinho das coisas, né? Mas de novo, isso aqui não é grande coisa. A gente deveria saber isso aqui desde sempre, né? Para responder com as questões das funções lá e dos gráficos e das coisas. Vamos ver o que tem de novo aqui. Eu gosto de coisas novas. Vou botar o 4 aqui. Aí a gente vai ter: observe o triângulo ABC da figura seguinte no plano cartesiano e responda. Como você classificaria esse triângulo quanto aos ângulos? Bom, os catetos que eu tenho aqui, um mede 2 e o outro cateto mede 1, 2, 3, 4. Quanto aos ângulos, tá, a gente sabe que a projeção dos pontos aqui, por exemplo, eu tenho o meu ponto B aqui, né? Eu vou traçar aqui um segmento aqui que ele forma um ângulo de 90 graus com Y, né? E atinge o meu ponto. Então, a gente sabe que, então, se isso aqui forma um ângulo de 90 graus com Y, esse prolongamento aqui do cateto desse triângulo, e esse outro prolongamento do cateto vai formar um ângulo de 90 graus com o eixo X, e aqui esses eixos X e Y formam um ângulo de 90 graus entre si, e aí então quer dizer que esse cateto aqui, né, que seria o AC, ele forma um ângulo de 90 graus com esse outro cateto AB. Nesse caso, seguindo esse raciocínio, né, das projeções ali e tudo mais que a gente viu no início. Então eu diria que é um triângulo retângulo, né? E é isso aí. Quantas unidades de comprimento tem o lado AB? Bom, aí tu me pegou, hein? Vamos lá. Vou botar a letra B aqui. Unidades de comprimento. Aí como é que a gente vai fazer? A gente vai calcular a distância do jeito que ele ensinou a gente a fazer, tá? Exatamente do jeitinho. Então seria a coordenada do B, ou eu vou botar a coordenada do B, cara, acho que fica bom. Menos a coordenada do A, ou abscissa, eu devia estar botando do jeito que ele faz, mas enfim, então agora a gente vai anotar isso aí. É o AB, né, que ele quer. Deixa eu só dar uma olhadinha de novo. É o lado AB, então é você aqui. Bom, então a gente vai pegar a coordenada do A é 1, a coordenada do B é 5, a gente vai anotar essas informações. E vai calcular essa distância, não tem problema. Então a gente vai ficar com o que aqui? Vai ser 5 menos 1. E vai ser o módulo disso, inclusive. Então 5 menos 1 é 4, basicamente. Se a gente for olhar aqui, de fato é 4 a medida. Quantas unidades de comprimento tem o lado AC? Tá bom, não tem problema nenhum com isso. Bom, as coordenadas agora
a gente vai pegar em relação ao eixo Y, né? Não vai ser mais em relação ao X. Então a coordenada do A aqui em relação ao eixo Y é 1 e a do C é 3. Então vamos lá. Portanto, a distância do segmento, né, AC vai ser igual. E aí a gente vai ter o que, né, meu bem? Vai ser o módulo da coordenada do C menos a coordenada do A. E é só isso. E aí, neste caso muito específico, a coordenada do C é 1 e a do A é 3. Não, a coordenada do C é 3 e a do A é 1. Animal. Animalzinho buro. Muito bem, então 3 menos 1 vai dar 2, até onde a gente sabe. E o módulo disso é 2. Então se a gente for olhar aqui na resposta, temos um 2 mesmo para o AC. Qual a área da região limitada por esse triângulo? Bom, a área do triângulo, né? A gente pode dizer que é a base vezes a altura dividido por 2. Então, vamos dizer que o S vai ser, que é a nossa base. No caso é o AB, né? Coisa que é 4. A altura é 2. Então, vai ser 4 vezes 2 sobre 2. Que por um acaso é 4. Mais alguma coisa pra mim? É isso aí, 4 mesmo. Quais as coordenadas dos vértices desse triângulo? Tá bom, isso daqui é interessante de responder, né, cara? Vamos pro A aqui. Pro nosso A, a gente tem pro X é 1 e pro Y é 1. O nosso... cachorro, isso aí, cara, me assusta. Faz assim mesmo, que assim fica bem bom. Pro B aqui a gente vai ter... Não tem como o cara não se assustar, cara. Não tem como. O nosso X vai ser 5 e o Y é 1. E o C... O último vértice é 1 pro X e 3 pro Y. Tá, então. Vamos ver. 1, 5, 1 e 1, 3. Exatamente. O que me sobra aqui? Observe a circunferência da figura seguinte e responda. Tu quer que eu responda muita coisa, meu garoto. Vamos lá. Letra A. Não assim, né, meu bem? Quais as coordenadas do centro? O O, ele tá no meio, que vai ser 4 pro X, 3 pro Y. Então... Não, fazendo tudo errado. Como trabalho os cães, né, cara? Quais as coordenadas do ponto P, onde a circunferência tangencia o eixo X? Bom, no P é 0 pro Y e 4 pro X, né? Que maravilha, cara. Não, é 4 pro X e 0 pro Y, garoto. E a letra C, o que ele vai pedir pra nós? Eu nem tava olhando as respostas, né? 4 e 3, 4 e 0. Deixa eu ver. 4 e 0 pro B, 4 e 3 pro O. Tá. Quais as coordenadas do ponto A? Bom, ponto A é 7 pro X e 3 pro Y. Vamos lá, né? Era isso que tu tinha pra me perguntar? Não, eu selecionei tudo agora. Quase que eu apertei pra apagar tudo de uma vez, hein? Pra se incomodar. 7, 3, vamos ver? 7 pro X, 3 pro Y, acabou a conversa. Vamos tirar um pouco do zoom. O que mais que nós tem? Agora tem a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Bom,
Isso daqui a gente vai deixar para o próximo vídeo, então muito obrigado pela tua companhia e até daqui a pouco.